Dentro de instantes, você vai assistir Bom Dia Espírito Santo. Grupo Protection, Vigilância Patrimonial, Eletrônica, Escolta Armada, Rodoviária e Serviços. Bom Dia Espírito Santo. Oferecimento Colatinense Cargas. Segurança, rapidez, qualidade, tradição em transporte de cargas. Colatinense Cargas. Esse é o caminho. Pode confiar. Bom dia. Bom dia, são 6h30. Donos de bingo prometem brigar na justiça para manter casas abertas, mas vai ser uma luta difícil. A Procuradoria-Geral da República informa que é legal a medida do governo fechando os bingos. Isto é uma medida que tem base constitucional. Em alguns estados, os bingos tinham conseguido liminar permitindo o funcionamento, mas agora vão ter que fechar. Hoje no Bom Dia vamos conversar com o presidente da Associação das Empresas de Bingo e Videoloterias, Fernando Richard Júnior. Pois é, essa decisão do governo de fechar as casas de jogos foi uma resposta à crise gerada pelo caso Valdomiro Diniz. Ontem, o presidente Lula esteve reunido com vários ministros. O encontro definiu ações para esfriar a repercussão negativa contra o governo e o PT. E sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com o presidente do PT aqui no estado, João Coser. Confira ainda a reação do movimento Transparência Capixaba, uma ONG que trabalha no combate à corrupção. Primeiro, vamos acompanhar as principais manchetes dos jornais de hoje. Abdo. Olha, o Jornal Notícia agora volta a uma informação, ou pelo menos volta a repercutir um assunto que é sempre muito importante e traz a manchete interessante de que é proibido nascer maternidade e UTIM superlotados no Hospital das Clínicas. Mulheres com gravidez de alto risco precisam esperar horas para serem atendidas. O jornal A Gazeta de hoje, em sua primeira página, traz em destaque o Carnaval do Rio de Janeiro, mas antes mostra que subprocurador quer anular veto à compra da Garoto. Prazo para Nestlé vender a fábrica está suspenso. O jornal também mostra que é hora de declarar imposto de renda. Água é tema da campanha da fraternidade. Estudante assassinada em Caratuíra. Depois do Carnaval, quarta-feira de cinzas, que lotou o Convento da Penha ontem durante as missas celebradas. E, finalmente, a vitória da Beija-Flor ontem. Vejam aí a comemoração de Neguinho da Beija-Flor. Em plena quarta-feira de cinzas, teve carnaval na Barra do Jucu. É a Porca da Quarta, uma tradição que já dura 14 anos. O carro levando o enorme leitão vai na frente do bloco. Leitão? Mas não era a Porca da Quarta? Bom, esse ano a porca teve que ser substituída. A porca teve filhote, está de resguardo. Então, veio o Barrão. O Barrão é o marido da porca. O porco Barrão ganhou até música especial. Mas para quem vai pulando assim atrás do carro de som, tanto faz se o porco é macho ou fêmea. O bloco circula pelas ruas da praia arrastando uma multidão que esbanja alegria. Mas no começo, há 14 anos, a Porca da Quarta era bem diferente. Essa farra toda começou com uma brincadeira. O dono de um bar soltava uma porca nas ruas da Barra do Jucu, cheia de vaselina. Quem pegasse o bicho primeiro, ganhava o churrasco. A brincadeira cresceu e esticou o carnaval da Barra do Jucu. O churrasco continua sendo oferecido pelo fundador do bloco, mas o personagem principal da festa está livre do abate e a carne vem mesmo do açougue. Esse ano, o número de foliões dispostos a esticar o carnaval foi uma surpresa para os organizadores. Eu nunca vi tanta gente. Eu estou impressionado, estou emocionado, porque é gente demais. E cada dia que passa, a Porca da Quarta surpresa. Mais um crime choca a população. Estudante é baleada nas costas e morre em Vitória. O crime aconteceu na última terça-feira no bairro Caratuíra. Um policial civil é suspeito. Ele teve a arma apreendida. A família da moça está inconformada. No velório da estudante Carla Galante, de 19 anos, morta com um tiro, emoção e tristeza de parentes e amigos. A avó e a mãe da estudante estavam inconformadas. A estudante foi atingida por um tiro nas costas nessa escadaria do bairro Caratuíra, em Vitória.
Uma moradora que não quis se identificar disse que por volta das 11h30 da noite dessa terça-feira, um grupo de jovens estava passando aqui pela rua, batendo nos portões e fazendo muita bagunça. No mesmo horário, um policial civil que mora aqui na rua ouviu barulho parecido com um tiro. No depoimento na delegacia, ele disse que pegou a arma dele e deu 3 tiros para cima com a intenção de assustar o grupo. Voltou para casa e 2 horas depois percebeu uma nova movimentação. Foi só aí que ficou sabendo que uma jovem havia sido baleada no final dessa escadaria. Infelizmente é muito triste tudo isso, mas é a realidade da vida de hoje, né? Não é o primeiro caso, infelizmente não será o último. O policial se apresentou na delegacia, prestou depoimento e foi liberado. O delegado Danilo Baiense informou que vai comparar as balas da arma apreendida com as balas encontradas perto do corpo da estudante. A Corregedoria de Polícia também vai investigar a participação do policial civil no crime. Acidente entre carro e moto deixa um ferido. Foi ontem em Cariacica. O acidente aconteceu por volta das 6h30 da noite na avenida principal do bairro Porto de Santana, em Cariacica. Segundo testemunhas, este carro teria invadido a contramão, atingindo a moto. Das 2 pessoas que estavam na motocicleta, apenas o carona sofreu ferimentos leves. Pois é, agora a noite foi trágica na BR-101 Sul. 2 motoristas morreram numa violenta batida entre um ônibus e um caminhão. Foi no trecho próximo a Capim, Angola. Chovia muito no local quando o ônibus da Aviação Itapemirim, que seguia para Guarapari, bateu contra um caminhão. O ônibus ficou completamente destruído. Não havia passageiros, mas 2 veículos foram envolvidos na batida. Um outro caminhão e um carro de passeio. O motorista do ônibus veio e atravessou lá em cima. Quando bateu, eu só escutei aquele barulhão e a pista fechou na minha frente. Estava atrás ali, dava o quê? Não dava 15 metros. Aí quando eu segurei o automóvel parado, e eu para não dar um L, a carreta pesada, chovendo, ela não parou. Eu só esbarrei no automóvel, o automóvel foi pro mato, e com medo de matar todo mundo. O acidente causou um engarrafamento de 20 quilômetros nos 2 sentidos. Quem voltava do carnaval teve que esperar mais um pouco. A Polícia Rodoviária Federal alerta para os perigos de viajar na chuva. A atenção tem que ser redobrada e os condutores têm que transitar com o máximo cuidado, a maior cautela, porque a pista é sinuosa, é pista simples e com chuva fica muito escorregadio. E acidente violento também hoje de madrugada, perto do trevo de Guarapari. 3 pessoas morreram, 3 ficaram feridas em estado grave. A batida envolveu um carro de passeio e um caminhão. Os feridos estão internados no Hospital São Lucas. A seguir, donos de bingo prometem trabalhar para regularizar o jogo. Nós já voltamos com os detalhes. Até daqui a pouco. As repartições públicas estaduais voltam a funcionar normalmente hoje. Super promoção de porcelanato Composé Eliane. São mais de 10 mil metros quadrados de diversas cores e tamanhos, a partir de R$ 25,80 metro quadrado. E toda a loja em 6 vezes sem juros. Composé, loja exclusiva Eliane. Há 10 anos, o melhor para você. Só no Carrefour você tem mais qualidade pelo menor preço. Porque só o Carrefour tem desde 1980 um compromisso público registrado em cartório que garante o menor preço ou a diferença de volta. Leite em pó Ninho, R$ 13,98. Coxa com sobrecoxa de frango, R$ 2,39. Café número 1, 250 gramas, R$ 1,39. Fralda descartável Turma da Mônica Pacotão Econômico, R$ 10,90. Poltrona branca Dolphin, R$ 10,90. TV Blue Sky 14 polegadas em 10 vezes, R$ 32,90 sem juros. Carrefour, sempre o menor preço ou a diferença de volta. Precisando de material elétrico? Eletromil. Linha completa de material elétrico residencial, rural e industrial. Com entrega em todo o estado. Eletromil. Para você. Os donos de bingo que conseguiram na justiça continuar com as casas abertas agora estão sendo obrigados, também por decisão judicial, a fechar as portas. A reportagem é do Jornal da Globo. Este bingo em Santa Catarina foi o primeiro do Brasil a perder na justiça o direito de manter as portas abertas. As apostas foram suspensas no começo da noite. Só nos resta aguardar.
Se a Justiça conseguir nos devolver o direito ao trabalho, nós voltaremos a trabalhar normalmente. 12 bingos ainda estão abertos em Santa Catarina e a briga nos tribunais continua. A Advocacia Geral da União quer o fechamento de todas as casas de apostas no estado. Os clientes aproveitam enquanto ainda podem jogar. Com a minha idade, não tem outra diversão e nós todos estamos apavorados porque vamos perder o único lazer que nós temos. A Associação Brasileira dos Bingos espera que o Congresso Nacional aprove uma lei que garanta o funcionamento das casas de apostas. São 1.100 bingos no Brasil que faturam cerca de 240 milhões de reais por ano. Centenas de funcionários de bingos fizeram um protesto em Porto Alegre. Nós não estamos aqui defendendo os contraventores, nós estamos defendendo o emprego das pessoas. E os donos de casas de apostas da cidade decidiram que também vão entrar na justiça para tentar reabrir as portas. Aqui em Vitória, nossa equipe de reportagem percorreu algumas casas de jogos. Aqui nós fomos, essas onde nós estivemos, respeitavam a medida provisória do governo. Nos bares, muitas máquinas caça-níqueis estão desligadas, mas a Associação das Empresas de Bingo promete recorrer. O aviso é de casa aberta, de 10 da manhã em diante, mas as portas estão fechadas durante todo o dia. Pelo menos por enquanto, as casas de bingo em Vitória parecem respeitar a medida provisória do governo. Esse tipo de jogo está proibido. Videoloteria, máquinas caça-níqueis, tão comuns em bares. O comerciante jura que vai manter tudo desligado. A ordem é só ligar quando o homem libera lá. Para muita gente, a medida do governo é correta. Os bingos não devem funcionar. Tem que fechar, porque do jeito que está indo, os pais de família perdendo seu dinheiro a cada dia, recebe hoje, amanhã já está sem dinheiro. Além de ser uma coisa que vicia, elas são um meio mais fácil de uma lavagem de dinheiro, de uma forma ilegal de entrada e saída de dinheiro. As opiniões se dividem. Com relação a lavagem de dinheiro, qualquer coisa, se existe realmente isso, fiscalizar ao máximo, para que funcione corretamente. Mas uma vez feito isso, deixa funcionar. É o argumento de empresários do setor, que haja a regulamentação e não a proibição. A porta fechada pode significar desemprego. A Associação dos Bingos no Estado afirma que esses estabelecimentos são responsáveis por pelo menos 5.000 empregos. Tudo está caminhando para uma briga na justiça. A decisão do governo repercute por todo o Brasil. A gente viu aí na reportagem do Jornal da Globo. Lá no Paraná, o presidente da Associação de Bingos desafia o secretário de Segurança a provar que bingos têm alguma ligação com crime organizado, com lavagem de dinheiro, essas coisas. Aqui no estado, o presidente da associação quer mostrar que o negócio de bingos é um negócio como outro qualquer. O fato é que a polêmica está criada. O ministro da Justiça diz que não é conveniente ao país manter empreendimentos que facilitem lavagem de dinheiro. O presidente da Associação de Bingos está em nosso estúdio, é Fernando Richard Júnior. Fernando, bom dia, hein? Bom dia. Bom dia. Bom, você foi reparando aí na sequência de reportagens que nós mostramos, uma certa desconfiança com os bingos. Bingos lavam dinheiro, o ministro falou que não é conveniente ao país, negócios que favoreçam a ilegalidade, a lavagem de dinheiro, enfim. Lava ou não lava dinheiro, hein? Não, bingo é impossível lavar dinheiro. Impossível? Impossível. Impossível por dois motivos. O primeiro motivo é que nos bingos o que ocorre são jogos aí que duram, partidas que duram de 5 minutos, com que levam em consideração quantias módicas. Os prêmios dos bingos, eles giram em torno de R$100. E segundo também que lavagem de dinheiro é um termo que se utiliza para você poder efetivamente dar credibilidade a um dinheiro que foi conquistado de forma ilícita. O que não pode ocorrer nos bingos, uma vez que essa atividade ainda ela não tem a sua regulamentação. Fernando, você é o presidente da Associação de Empresas de Bingo e Máquinas de Videoloteria. Eu lhe pergunto, você representa quantas casas de bingo efetivamente? 6, meia dúzia. Sim. E são quantas ao todo que funcionam fora do controle de vocês? Veja bem, existem 6 casas de bingo aqui no estado capazes de atender qualquer legislação em nível estadual ou federal. É claro que obedecendo os moldes das legislações estaduais vigentes aqui, que tanto quanto a que houve aqui no estado do Espírito Santo, que foram baseados na Lei Pelé. Porém, todo município tem uma pequena casa de bingo, porque tem entidades
a própria Igreja Católica também, ela se beneficia dessa atividade, né, explora essa atividade e para angariar recursos, para outros motivos, né, para paróquia, etc. Me perdoe, Juliana, me desculpa, são 6 casas de bingo que você representa. Exatamente. E as que você não representa seriam quantas? Bom, pequenos negócios? Exatamente. Dentro da Grande Vitória tem pelo menos 40 casas. 40 casas? 40 casas. Essas empresas, elas têm tributação, pagam impostos? Vejam bem, nas 6 que nós representamos, todas elas pagam impostos. Bingo é uma atividade econômica, né? Então, existe a tributação em cima do ISS, pagam imposto de renda. Todas essas empresas contribuem com os impostos e ao contrário da sonegação que dizem haver. Mas existem outras, mais de 40, então que não existe um controle, não existe uma regulamentação e a gente não sabe se elas pagam ou não os impostos. Sim, o que acontece, tem muitas dessas casas que eu falei que nem são empresas constituídas, né? Nós não podemos descartar porque efetivamente quando havia a Loteria do Estado do Espírito Santo aqui, várias dessas pessoas quiseram regulamentar os seus negócios nessa loteria estadual. Só que não conseguiram, efetivamente, porque a legislação era exigente demais, não havia requisito, né, dessas empresas. Então, por isso, nós não podemos descartar essas pessoas e descartar esses empregos. São pessoas que dependem dessa atividade para poder trabalhar. Segundo a associação, com o fechamento dos bingos, muitos empregos, muitas pessoas vão perder o emprego. Esse seria só o benefício das casas de bingo? Qual seria o outro benefício? De forma alguma. O bingo é um entretenimento muito bom no país. As pessoas, os jogadores de bingo gostam de jogar bingo. É um jogo, é um concurso de prognóstico como uma Mega Sena, uma loto, porém é muito mais fácil de ganhar, né? A probabilidade de ganhar no bingo é muito maior, uma vez que o concurso, feito até de forma similar a um concurso de Mega Sena, sorteado por extratora de bolas e tem cartelas também, o sorteio é feito até que haja um ganhador. Então, sempre numa partida de bingo tem um ganhador. Então, as pessoas frequentam a casa para poder ganhar os prêmios, né? É como eu disse anteriormente, com R$10 você fica 1 hora na casa de bingo, se satisfazendo, né, se divertindo e ainda tem a chance de ganhar dinheiro. Mas e as máquinas? As máquinas, apesar das acusações contra elas, que sempre a banca vence, seriam jogos de azar mesmo. Olha, isso aí é muito contraditório, mesmo porque qualquer jogador de máquina de bingo sabe quando tem uma máquina que ela não devolve, porque as máquinas elas são programadas para ter um percentual para devolver o dinheiro para o cliente. E quando essa máquina ela não devolve de uma forma assim que agrade ao cliente, esse cliente ele se isola dessa máquina, né? Então as máquinas, obviamente que as casas procuram comercializar, explorar a atividade, são máquinas que efetivamente dão retorno para o cliente. E por que as casas de bingo, esses jogos de azar, estão associados ao crime organizado e à lavagem de dinheiro? Primeiro, vale a pena dizer o seguinte, se for bingo, é considerado um concurso de prognóstico, né? Então, se considerarmos bingo como jogos de azar, teríamos que considerar também os jogos lotéricos, né? Os jogos do governo. Os jogos do governo também como jogos de azar. Você também. Porque também o caso do bingo da própria Igreja Católica. A Igreja Católica tem um bingo. A Igreja Católica, nas paróquias, eles costumam explorar os bingos. Mas dessa maneira organizada, assim? Ou é aquele bingo, ele marca um cartãozinho para ganhar, um feijãozinho para ganhar um brinde? Veja bem, é fato que já houve bingos organizados na Igreja Católica. Tanto é que a própria Mitra Diocesana de Vitória, ela já se credenciou junto à Loteria do Estado do Espírito Santo para realizar bingos em paróquias ali de Cariacica. Né? O próprio Bispo Scandian, ele fez correspondência oficial a esse órgão que hoje está extinto. Fernando, o nosso tempo está chegando ao fim, eu só queria rapidamente saber algumas coisas de você. Como é que vocês vão, uma vez que tu me mandou fechar e agora está fechado, vocês vão fazer o quê? Sim, bom, nós iremos recorrer dessa decisão do governo, dessa medida provisória, uma vez que achamos ela absolutamente inconstitucional. E o caso Valdomiro, o que você acha, hein? O caso Valdomiro, ele não tem nada a ver com bingo, tem a ver com loteria online, que também diz respeito, agora estamos vendo ontem um escândalo que também esbarra junto à empresa que presta serviço para a própria Caixa Econômica Federal, que é um órgão do governo, e que nada tem a ver com bingo. Vocês acham que vocês estão sendo vítimas?
Absolutamente, vítimas dessa situação, é um fato político, né? E realmente gerou uma crise no governo, só que está colocando em jogo uma atividade comercial inteira, mais de 300 mil empregos. Você nos dizia que para salvar a cabeça do ministro, estão atacando os bingos. Eles estão atacando os bingos. Olha, Fernando, muito obrigado a você por ter vindo ao estúdio do Bom Dia. Nós entrevistamos Fernando Richard Júnior, que é presidente da Associação Capixaba de Empresas de Bingo e Máquinas de Videoloteria. Muito obrigado por ter vindo ao estúdio. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado. A seguir, o governo do estado vai ampliar o uso do pregão eletrônico para agilizar compras e tentar diminuir irregularidades. Os detalhes daqui a pouco, depois dos comerciais. Até já. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia realiza audiência pública hoje para discutir o assassinato do estudante Thiago. Ele foi morto e queimado e policiais são suspeitos do crime. Já viu essa promoção da Oi? Você escolhe um número e fala de graça 100 minutos por mês. A gente só tá começando, mas eu escolhi o seu número. Eu sei que a gente só tá junto uma semana, mas pra mim parece que faz um ano. Você é muito fofo. Você que é fofo. Muito fofo. Escolha o número de um Oi ou de um telefone fixo e fale de graça 100 minutos por mês. Mas vê se escolhe direitinho. Oi? A Sinos é a única empresa de remanufaturamento de cartuchos para impressoras do estado com certificado de qualidade Prodfor. Cartuchos compatíveis com seu bolso. 3200-3371. O novo Centro Empresarial Inteligente de Vitória, na Enseada do Suar, a região mais valorizada na cidade, é um novo conceito em consultórios e escritórios a partir de R$ 602 mensais. Lorengi, imóveis para quem valoriza a qualidade. Previsão do tempo. Oferecimento. Colégio São Gonçalo. Técnico em enfermagem. Técnico em segurança do trabalho. Supletivo 2º grau. Comprova na escola. A frente fria que estava no Rio de Janeiro começa a chegar no estado. A previsão é de céu nublado no sul e parcialmente nublado com aberturas de sol no norte e aqui na Grande Vitória. A temperatura fica estável. Nesse momento, acompanhe aí o céu aqui na Grande Vitória. Está nublado com aberturas de sol, como está previsto na previsão do tempo. O governo do estado quer que esse seja um ano de economia na ponta do lápis. Cada secretaria será obrigada a mostrar mês a mês que está gastando dentro do que foi estipulado pelo orçamento. Quer dizer, gastar no máximo o que o orçamento determina. O governo vai também ampliar o pregão eletrônico para agilizar as compras e diminuir custos. A fiscalização caberá à Auditoria Geral do Estado. O auditor Carlos Rana dá outras informações ao vivo ao repórter Edu Copernic. Edu. Bom dia, Ábido. A ordem é economizar e para isso vai haver um controle rigoroso do orçamento. Além disso, também vai ser a instalação dos pregões eletrônicos. Bom, a gente conversa agora com o auditor-geral. E aí, quanto que o Estado pretende economizar com essas medidas de controle orçamentário e com a instalação dos pregões? Em 2003, apesar das dificuldades, quando assumimos a Auditoria Geral do Estado, o governo conseguiu economizar mais de 30 milhões de reais. Para 2004, com a auditoria mais estruturada, nós esperamos uma economia em torno de 45 milhões de reais. Fala-se muito em pregão eletrônico, que vai servir para economizar mais ainda, mas como é que isso vai acontecer na prática? O pregão eletrônico, ele é uma realidade, ele é um sucesso hoje no Estado do Espírito Santo, comprovado com economia da ordem de 20% a 30% em cada procedimento, e nós estamos, esse ano, ampliando, estamos oferecendo aos municípios também essa possibilidade de utilizar essa ferramenta transparente e de gestão do pregão eletrônico. E como é que funciona o pregão efetivamente? O pregão é uma modalidade de licitação, sendo que o pregão eletrônico, a grande vantagem dele, na verdade seriam duas, é a transparência e a confiabilidade do sistema. Transparente porque ele é via internet online. Qualquer cidadão pode, a qualquer momento, estar acompanhando os procedimentos. E a confiabilidade do sistema é porque, além de ser totalmente informatizado, ele aumenta muito a competitividade. Os fornecedores, ao participar do pregão, colocam seus lances e a partir do momento que o pregoeiro abre a sessão pública,
é registrado no sistema um menor lance. E a partir daí, cada licitante ele pode oferecer lances menores, só que um não sabe qual é o outro licitante que está concorrendo. Economia garantida, sim? Economia garantida. E como é que o governo vai fazer para controlar também o orçamento das prefeituras, dos municípios? O governo do estado, na verdade, ele não vai controlar o orçamento dos municípios. Nós vamos apoiar os municípios. É uma iniciativa inédita do governador Paulo Artung. Sabemos que é um ano eleitoral, é um ano que existe muita demanda por parte dos municípios. E nós, através de convênios, nós queremos garantir que os municípios tenham dinheiro, acesso ao dinheiro, mas de forma organizada, de forma transparente e com credibilidade também. E como isso vai acontecer efetivamente? Nós vamos realizar seminários no interior do estado. Estão previstos 3 seminários, um no norte, um na Grande Vitória e outro no sul do estado. Ok? Muito obrigado pelas informações. Então a ordem é economizar. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Edu. E daqui a pouco, depois dos comerciais, a crise política que atinge o governo Lula e o PT. Vamos conversar com o presidente do partido aqui no estado. E veja ainda a posição da Transparência Capixaba, uma ONG que quer a saída do ministro José Dirceu. Até já. O secretário de Segurança, Rodney Miranda, dá entrevista coletiva hoje para divulgar um balanço da violência no Carnaval. Volta às aulas é com a Sesconeto Atacado. Aqui, você, lojista, encontra as melhores marcas com os menores preços e frete grátis. Promoção do mês, papel Chamex A4 e ofício 2. Venha conferir. Sesconeto Atacado. Aqui é a sua melhor opção. Sua casa precisa de um brilho especial. Avante, toda linha de iluminação nacional e importada. Sofisticação e modernidade em todos os detalhes. Avante, 3325-0366. Nos classificados de A Gazeta é assim. Tem tudo do jeito que você sonhou. Classificados de A Gazeta, líder porque dá resultado. O presidente Lula passou a quarta-feira reunido com ministros para tratar do escândalo do ex-assessor Valdomiro Diniz. O governo quer superar o caso mostrando realizações. Na reunião ficou definido que não haverá ato público de apoio ao ministro José Dirceu.